Olá, paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar mais informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que pode ser uma dificuldade na vida de muitas pessoas altamente sensíveis. E este tema é a tomada de decisão. E também queria falar um pouco sobre o impacto da tomada de decisão sobre a nossa energia. Para você ter uma ideia, deste impacto, as pesquisas nos Estados Unidos indicam que o americano toma, em média, 35 mil decisões por dia. Indicam que o americano toma, em média, 35 mil decisões por dia. E isto sobrecarrega o cérebro. É exatamente este processo, dessa sobrecarga, que os neurocientistas chamam de fadiga de decisão. Bom, mas o que é exatamente a tal da fadiga de decisão? De acordo com os neurocientistas, cada escolha, cada decisão que nós tomamos requer vestígios de glicose para as sinapses do cérebro. Isso sobrecarrega a nossa função cerebral e esgota a nossa energia. Vai esgotando a nossa energia ao longo do dia. É por isto que a gente tende a tomar decisões ruins ou decisões erradas no final do dia. Sabe aquele dia que você jurou que ia seguir a dieta à risca e quando dá 7, 8 horas da noite se joga no bolo de chocolate? Pois é uma das consequências da fadiga de decisão. A boa notícia é que nós podemos e devemos aprender a ir gerindo melhor a nossa energia ao longo do dia e nos pouparmos da fadiga de decisão. E é claro que eu trouxe aqui algumas ideias, algumas sugestões que você pode tentar aplicar na sua própria vida para diminuir a fadiga de decisão. Mas antes de falar das sugestões, eu queria falar um pouquinho do porquê que este tema é tão importante para nós. E por quê? Por vezes, eu ou você podemos paralisar na hora de tomar uma decisão. Para compreender melhor isso, é preciso que você entenda um pouco como funciona o cérebro paz. O nosso cérebro altamente sensível é como se fosse um supercomputador. E na hora que a gente precisa tomar uma decisão, ele parece uma tela inicial com várias abas abertas, tá? E estas abas, estas janelas, incluem coisas como o que vai acontecer com você se você tomar o caminho X? O que vai acontecer com você se você tomar o caminho Y? O que as pessoas importantes na sua vida vão pensar. E também os efeitos de coisas que nem sequer aconteceram ainda. Isto quer dizer o seguinte: para uma pessoa altamente sensível, uma decisão nunca é uma escolha única, nunca é entre A e B apenas. Na verdade, trata-se de analisar uma série de eventos correlacionados e suas possíveis consequências. É por isso que a doutora Elaine Aron define a alta sensibilidade como uma estratégia de sobrevivência da espécie caracterizada pelo que ela chama de pause to check, ou seja, pausa para avaliar. É isto que nosso cérebro tende a fazer. O problema é que toda essa análise e avaliação pode levar a sentimentos de ansiedade, de depressão ou de paralisia diante da decisão. E é claro que tudo isso é muito mais ampliado quando a pessoa altamente sensível está cansada, estressada ou saturada pelo excesso de estímulos. Quanto mais saturada ela estiver, mais rapidamente ela chega na tal da
fadiga cognitiva. Então, agora sim, as minhas dicas para tomar decisões com menos estresse. E a primeira delas é que você durma muito e durma bem. O sono é fundamental para combater a fadiga de decisões. Na verdade, o sono é fundamental para reiniciar este supercomputador que é o nosso cérebro. Mas falando exclusivamente da fadiga de decisão, é preciso entender que a privação de sono tem um impacto direto na estabilização do açúcar no sangue. Lembra que eu falei que as sinapses cerebrais demandam glicose para a tomada de decisão? Então, quanto melhor a qualidade do seu sono, mais estáveis os seus níveis de glicose serão. A outra contribuição importante do sono é que ele nos ajuda a sermos mais atentos, criativos e mais focados. E tudo isso nos ajuda, é claro, a tomarmos decisões melhores com menos esforço. Lembra daquele velho ditado que dizia nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio? Pois é, trate de aproveitar bem esta noite no meio para ser capaz de tomar decisões melhores no dia seguinte. A segunda sugestão é que você tome as decisões difíceis primeiro. Lembra que eu falei que a fadiga vai se acumulando de forma que à noite a nossa tendência de tomar as piores decisões, tomar decisões ruins? Pois é, por isso mesmo é importante que você tome as decisões difíceis logo cedo, quando você está mais descansado, descansada e com mais energia. Então, se você tem um trabalho que é difícil, que é exigente para concluir, se você precisa ter uma conversa difícil com alguém, se você tem que tomar algumas decisões importantes sobre o seu trabalho, faça isso no início do dia. Isso vai ajudar a prevenir tanto o impacto da fadiga de decisão, como vai melhorar a qualidade da sua decisão. É claro que se você for uma pessoa altamente sensível que não se sente mentalmente mais energizado ou energizada no começo do dia, espere pela hora que você está se sentindo melhor, tanto física quanto mentalmente, claro. A terceira sugestão é que você remova as distrações. Optar por olhar o celular, navegar nas redes sociais, dar uma olhada na programação da TV e tudo mais, pode esgotar a sua força de vontade para as tarefas importantes e principalmente no final do dia. Portanto, trabalhe onde você não tenha esses itens à mão. Na verdade, tente tirá-los da sua visão, para que você possa se concentrar nas tarefas que você tem à sua frente. Isso ajuda profundamente a reduzir o cansaço e lhe ajuda a se focar. A quarta decisão é que você automatize e simplifique as decisões da sua rotina, do seu dia a dia. E é por isso que posturas como o minimalismo são tão benéficas para nós. Muitas pessoas reduzem a fadiga de decisão simplificando as escolhas rotineiras, como o que eu vou vestir, por exemplo. Outra ideia, fazer um plano alimentar e preparar as refeições para a semana também ajuda a reduzir a pressão para a tomada de decisão no dia a dia. A regra aqui é elimine escolhas sempre que você puder. Coisas como minimalismo, vida simples, a ideia de um guarda-roupa cápsula, tudo isso nos ajuda a poupar decisões corriqueiras e guardar a nossa energia para aquelas que são, sim, importantes para nós. A quinta sugestão é talvez a mais importante, que é viva sem arrependimento. As pesquisas têm afirmado
que as pessoas que se sentem à vontade com as decisões que tomaram se sentem mais no controle da sua vida e se sentem menos ansiosas diante da possibilidade de tomar novas decisões. E para que isto aconteça, é importante que você tenha clareza de uma coisa. Não existe a decisão 100% correta. Cada decisão implica em ser a favor de alguma coisa e ser contra a outra coisa. Isso está no cerne da palavra decisão. É uma cisão. Você se separa de um caminho em função de outro. Então, para diminuir a pressão que você sente e a ruminação que você começa a ter diante da perspectiva de tomar uma decisão, pergunte-se o seguinte: qual será o impacto disso daqui a 10 anos na minha vida? Se você perceber que o impacto será pequeno ou mesmo inexistente, entenda que esta é uma decisão trivial e encare com um pouco mais de leveza. E, uma vez tomada a decisão, encare o fato que você tomou a melhor decisão possível para a pessoa que você é, com as informações que você tinha naquele momento. Entenda que o erro é sempre algo pretérito. O erro é sempre algo do passado. A gente só erra no passado, a gente não erra no presente. Porque no presente, se eu soubesse que aquilo era um erro, eu não faria. Eu só sei que foi um erro depois. Então, aceite que você fez o melhor possível com os instrumentos que você tinha naquele momento. E aceite também que toda e qualquer decisão terá consequências positivas, mas também consequências negativas com as quais você vai ter que lidar. Tem uma frase do Dr. Stephen Covey que traduz muito bem isso. Ele diz o seguinte: nós somos livres para escolher as nossas ações. Nós não somos livres para escolher as consequências. Eu sou livre para devorar o bolo de chocolate. Eu não sou livre para dizer que eu não vou engordar pelo excesso de calorias. Entende? E uma outra coisa que é importante você pensar: o fato em si de tomar uma decisão, de escolher um caminho, também tem consequências. Então, pode ser que em determinadas circunstâncias você decida por não mudar, por permanecer aonde está. Entenda que não fazer mudanças também é uma forma de decidir. Para concluir, eu quero que você entenda o seguinte: quando você está próximo ou próxima do cansaço, da fadiga de decisão, a melhor atitude pode ser parar e se envolver nas atividades de autocuidado para recuperar a sua energia, permanecer conectado consigo mesmo, consigo mesma e com a sua intuição, principalmente quando se trata daquelas decisões que são, sim, importantes para você. Não se deixe pressionar pela necessidade das outras pessoas de uma resposta mais ou menos imediata. E a outra coisa na qual eu queria insistir é na necessidade de praticar a aceitação plena uma vez que você tomou uma decisão. Como eu disse, e apesar das pais não acreditarem nisto, não existe a decisão 100% correta. Todas as escolhas trarão benefícios e trarão também consequências negativas com as quais você terá que lidar. Portanto, uma vez que você chegou a uma decisão, aceite que foi a melhor possível, libere e deixe ir. Aceitar o resultado de uma decisão finalizada, ao invés de ficar remoendo na base do e se eu tivesse feito assim, e se eu tivesse feito assado, proporciona exatamente o espaço de calma necessário para encarar as escolhas que ainda estão por vir na sua vida. E, se for o caso, corrigir a rota e tomar decisões melhores no futuro. Isto acontece comigo, com você, com todo mundo, seja altamente sensível ou não, tá? Bom, pais, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha sido útil,
Como sempre, também eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica no botão de gostei, assina o canal, aciona o sininho para receber notificações. E antes que eu me esqueça, como eu venho fazendo ao longo dos vídeos deste ano, eu estou deixando na descrição deste vídeo o link para 2 artigos que falam sobre a fadiga de decisão e sobre o seu impacto sobre o nosso cérebro. E agora sim, se você conhece uma outra pessoa altamente sensível que tem dificuldades para tomar decisões, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez, e como sempre, muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!